Muito bom dia. Um erro na transmissão. Muito bom dia para quem entrou na sala do Zoom, que vai ficar gravada, que vai ficar para o pessoal do YouTube, né? Tem muito tempo que eu não faço essa live matinal. Vamos ver se agora vamos. Deixa eu só tirar aqui uma coisa, tirar o som, gente poder. Vamos lá, né? São os errozinhos que acontecem, isso faz parte. Sejam muito bem-vindos, pessoal do YouTube. Agora eu estou ao vivo no Instagram, está tudo ok. Muito bom dia, Instagram. Como vão todas? Como vão todos? Tem bastante tempo que eu não venho fazer uma live no Instagram, né? E eu quero só deixar assim algumas coisas explicadas aqui. Essa live está sendo transmitida de forma simultânea. Ela vai ficar no Instagram gravado e também para o pessoal do YouTube. Tem gente que às vezes prefere assistir pelo YouTube e está tudo bem. Na verdade, essa live está sendo feita numa sala de transmissão da Zoom. As próximas lives a gente vai estar fazendo isso, né, para ficar mais juntinho. Quem quiser participar vai ser muito bem-vinda ou muito bem-vindo, né, esse grupo VIP, né, que a gente vai chamar. E aqui no Instagram também, na página, vai ficar salva a live. Tá bom? Essas são as informações. É uma live bem rápida, porque é uma live matinal. A gente sabe que está todo mundo trabalhando, é tudo muito corrido, então é uma live de mais ou menos uns 30 minutos. Normalmente é uma live assim, bem rápida mesmo que eu faço. Então vamos começar. O momento de descanso, recarregar as baterias, como popularmente falamos, é um direito garantido pela legislação, tanto na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 17, como na CLT, onde está elencada dos artigos 129 ao artigo 145. Férias, ele é um assunto que ainda gera muitas dúvidas, né, as pessoas e questionamentos, e eu acho que é um tema bem relevante a gente estar falando, a gente estar propagando sobre férias. Para quem está na live VIP, né, que é aqui na sala do Zoom, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos na live matinal para falarmos sobre férias. E no Instagram também, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Para quem vai, eu não tô, para quem vai assistir gravada, pode ser até mesmo ainda na parte da manhã, um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite. Se quiser avançar um pouco essa gravação, fique à vontade, que a gente vai começar a falar sobre o assunto efetivamente agora. Ela vai ficar gravada tanto no Instagram quanto para o YouTube. E essa é só para a gente dar uma reforçada. Como eu falei anteriormente, as férias são um momento de descanso, onde se recarrega as baterias. E, claro, de acordo com a legislação, um direito essencial para os trabalhadores. Hoje, vamos desvendar as nuances desse direito e entender como ele se relaciona com a legislação trabalhista e também a previdenciária. Vamos começar essa jornada? Se você tiver alguma dúvida, você pode postar aqui, fique à vontade, mesmo que eu não consiga responder no momento da live, porque é uma live rápida, eu vou estar respondendo depois. Vamos dar o início a essa jornada de conhecimento qual seria o primeiro passo? É entender os direitos e deveres relacionados às férias. Quando falamos de férias, estamos falando de um direito que eu vou falar que é consagrado na legislação brasileira, na nossa legislação trabalhista brasileira, que visa garantir que os trabalhadores possam desfrutar de um merecido descanso. Quem não gosta de um descanso, não é? Mas é claro, existem regras e obrigações para garantir que esse direito ele seja exercido de maneira justa e equilibrado. Bom dia, Monique. Bom dia, minha linda. Como você está? Os empregados, ele tem o direito de usufruir de um período de férias remuneradas, o que eu falo que é uma forma de você receber o seu salário antecipado. Normalmente eu falo assim,
que é para as pessoas poderem entender melhor, que é uma espécie de pausa no trabalho para o descanso e a recarga. O período aquisitivo é o tempo que o trabalhador precisa para ter direito a essas férias, e o período concessivo é o que estabelece o prazo para que elas sejam gozadas, ou sejam usufruídas, na verdade. Mas os empregadores, eles têm a obrigação de cumprir as regras na legislação para a concessão das férias aos seus funcionários dentro dos prazos adequados. E isso, na verdade, ele envolve o planejar o período de descanso, a informação ao trabalhador com antecedência e, é claro, efetuar o pagamento de forma correta, no prazo. Então, eu quero dizer que é fundamental que os empregadores e empregados compreendam essas regras para evitar problemas e garantir que as férias sejam um período de relaxamento e descanso. Porque quando há compreensão do papel de cada um no seu processo, ele vai se tornar mais harmonioso, mais benéfico a todos os envolvidos. Muito bom dia, Petrúcia. Como vai? Seja bem-vinda. Agora compreendemos os direitos e os deveres fundamentais. Aí vamos, nesse momento, explorar o período da duração, das férias, as opções de fracionamento. Como funciona esse processo? Esse processo ele funciona da seguinte maneira: o período de duração das férias ela pode variar de acordo com o período aquisitivo. Mas, em geral, ele tem direito a 30 dias de descanso após os 12 meses de trabalho que a gente falou. No entanto, a legislação ela permite que esses 30 dias eles sejam divididos em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 não podem ser menores que 5 dias. O fracionamento ele pode ser negociado entre o empregador e o empregado, mas ambas as partes elas devem estar de acordo para que isso aconteça, porque permite uma flexibilidade maior na programação das férias e que pode também ser útil para muitas pessoas, né, esse fracionamento, mas você tem que ter um bom controle para isso. Temos também um outro tipo de férias que a gente chama de férias coletivas, que elas são regulamentadas de forma diferente. Elas podem ser concedidas em até 2 períodos anuais a todos os funcionários de uma empresa ao mesmo tempo, né? Ou você pode botar por setores, né, que estejam naquela necessidade naquele momento. Montadora faz muito isso, né, as montadoras de carro. A empresa ela vai notificar aos trabalhadores com antecedência, ao órgão local, né, do Ministério do Trabalho e também ao sindicato, porque para poder deixar tudo organizado, tudo certinho, tudo amparado legalmente para que possa ter um bom período de férias para todo mundo, para que depois que vier a ter algum problema, para que aquilo ali esteja certinho, né, tudo documentado, tudo certinho. Mas a gente lembra que nesse período de férias coletivas, quem não possuir o período aquisitivo completo vai iniciar um novo período. Ou seja, um exemplo, a pessoa tem apenas 3 meses de casa, vamos supor. Então, dentro daquele período aquisitivo, ela não teria o direito, vamos lá, aos 30 dias. Então, ela vai gozar as férias coletivas, depois vai começar um novo período aquisitivo depois do término dessas férias coletivas. É só a gente compreender um pouco as opções para que a gente possa fazer de forma correta. E as férias coletivas, ela tem essa particularidade que é bem interessante para fazer. Vamos falar sobre uma parte boa, que é a questão, né, do salário, de como, né, o que eu vou receber, como eu vou receber. Quando o funcionário ele sai de férias, ele não deixa de receber o seu salário, como já falei, é uma antecipação salarial. Mas ele não recebe apenas o salário dele, né? Ele recebe um adicional de 1/3 constitucional sobre esse valor. O que significa que, ao sair de férias, o trabalhador recebe seu salário normal e o terço adicional sobre esse valor, o que proporciona até um incentivo financeiro, mas que, na verdade, não é, em muitos casos, não é assim, né? A gente sabe que nem sempre é dessa forma, né? Vamos lá. Falar sobre o abono é falar sobre uma conversão que ela é permitida desde que haja. Desculpa, gente, já estou pulando um ponto, né? E ele recebe a antecipação do salário com mais 1/3,
E temos também a questão do abono pecuniário, né? O abono pecuniário é quando a gente fala de vender as férias, são os famosos vender férias. É uma opção que ela permite ao trabalhador a conversão de parte das suas férias em dinheiro. A legislação ela permite que o trabalhador venda até um terço de suas férias. Isso significa, em vez de você tirar 30 dias de férias, por exemplo, ele pode optar por tirar 20 dias e vende os 10 restantes. É importante destacar que o terço constitucional também incide sobre o valor do abono pecuniário, tá bom, gente? É só para a gente falar, deixar bem claro isso. Previdência social e férias. Existe uma relação bem ampla, na verdade. As férias e a legislação previdenciária, elas estão interligadas de diversas maneiras. Primeiro, vamos falar sobre que o período de férias é considerado um mês de contribuição para a Previdência Social, mesmo que ele esteja de férias e não esteja trabalhando efetivamente. Bom, significa que durante esse período de férias, ele vai ainda estar contribuindo para a Previdência e vai estar amparado, ok? Isso é só para a gente deixar claro. Bom dia, professor Fábio, como vai? Então, para a gente deixar bem claro, existem outras formas de relação de férias com a contribuição com a Previdência Social, que eu vou estar falando até mais à frente. Existem algumas dúvidas, né? Normalmente tem muitas dúvidas em grupos que a gente participa, e são dúvidas recorrentes. Eu vou botar aqui poucas, mas como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, bote no chat, bote aqui também no Zoom, não tem problema nenhum, né, nessa nossa reunião VIP. Se eu não conseguir responder no momento que a gente está fazendo aqui a live, porque é uma live rápida, né? Porque a gente sabe que está todo mundo no período de trabalho, a correria do se arrumar, do tomar café. Então, eu vou estar respondendo depois, ok? Uma das perguntas que fazem, por incrível que pareça, mas acontece e isso é normal, tá, gente? Como faço para calcular o valor do terço constitucional das férias? Para você fazer o cálculo, você deve pegar o valor do seu salário e dividir por 3. Esse terço, na verdade, né, esse um terço, ele é acrescido ao valor do seu salário normal durante as suas férias. Um exemplo. Se o seu salário é 3.000 e o terço constitucional será de R$ 1.000, então o valor, né, das suas férias vai ser de 4.000. Lógico, lembrando que a gente tem os descontos, né, que são legais das férias, que a gente vai ter a sua renda líquida, mas a renda bruta das suas férias vai ser esse valor de R$ 4.000. Quais são as regras para o fracionamento de férias? É uma ótima pergunta que a gente tem que estar sempre reforçando. O fracionamento ela pode ser em até 3 partes, sendo que um dos períodos ele não pode ser inferior a 14 dias e os outros dois não podem ser menores que 5 dias cada. Uma outra pergunta também que acontece. Se o empregador ele se recusa a conceder as férias, é simples. Se o empregador recusar a concessão das férias dentro dos prazos estabelecidos na legislação, ele estará sujeito a pagar o valor das férias em dobro. É o que a gente fala das férias, do pagamento em dobro das férias. Outra pergunta também que acontece muito, uma função que tem relação com a Previdência Social. A funcionária ela está no período de férias e ela entra em licença maternidade. Como vou proceder? Né? As férias da funcionária, nesse caso, elas vão ser suspensas. Você vai pegar no seu sistema, você vai fazer a suspensão das férias dela, vai entrar com o período dela de licença maternidade. Após o período da maternidade, ela vai usufruir o período que ficou pendente, que ficou faltando, ok? Uma outra pergunta também que é bastante recorrente, que aconteceu também no curso do Mini Previdência. O funcionário se acidentou ou foi acometido por uma doença no período que ultrapassou o período dele de férias, ele vai precisar se afastar. Como vai funcionar esse processo? Ele continua gozando o seu período de férias. Ao final do término, terminou suas férias. No primeiro dia após o retorno, vai contar os primeiros 15 dias e, a partir do 16º, você vai fazer o afastamento. Gente, isso são umas perguntas bem básicas que eu coloquei aqui, que eu acho que é importante a gente estar reforçando isso, porque realmente existe muito esse tipo de pergunta, mas vou reforçar, se tiver mais alguma pergunta, vocês coloquem aqui sem problema nenhum, tá? Para que a gente possa estar
tá colocando depois, eu possa estar fazendo a resposta depois, ok? Vamos continuar a live. Falar de organização e controlar, na verdade, as férias do funcionário. A gente, na verdade, está até chegando ao final da nossa live. Falar sobre organização e controle de férias, a gente pode falar um pouco sobre compliance, né? Por que não falar sobre um pouco de compliance, né? A gente falar de organização, de regras, né? Isso é muito importante para que a empresa, né, o seu empregador, ele possa fazer o controle, ele possa fazer a organização dos seus setores de uma forma correta, de uma forma que ele não precisa se perder no meio do caminho, principalmente se ele fizer essa parte de dividir as suas férias, né, em 3 períodos, que você tem que ter o controle que você tem que dar dentro do teu período aquisitivo. Se você passar, você paga dobrado, dependente do tempo, né, que tiver, que daquele período ali da parte que você fracionou estiver faltando. Então, assim, a gente fala de políticas internas, né, com regras claras dentro para fazer a concessão de férias. Pessoas do mesmo setor, você pode elencar isso, né? Você pode fazer um treinamento com seus funcionários, explicando como funcionam as férias, e até mesmo quando você cria uma política interna, você tem que dar um treinamento para que eles possam tomar a ciência, na verdade, do que a empresa está ali, né? Do que está dentro da regra dela, dentro da legislação, né? O que a empresa fala, como você pode conceder suas férias, o período legal que você pode pedir com antecedência. Quem é menor de 18 anos, que tem as suas particularidades, você tem um casal que trabalha na empresa, se você pode conseguir fazer a concessão, né, das férias dele dentro do mesmo período, para que, né, os dois possam estar juntos usufruindo esse período das férias. Você tem a questão do 13º, né, que em janeiro de cada ano para você fazer o pedido. Então, existem particularidades que muitas vezes o funcionário ele desconhece esse direito dele, e às vezes a empresa também acaba não falando sobre isso, porque é uma cultura, vai acontecendo, e assim, a gente está tudo bem. Como você pode conceder suas férias? Será que eu posso fazer a solicitação das minhas férias no período em que eu estiver precisando? Né? Não é o que é de acordo com a necessidade da empresa. As férias coletivas. Então, assim, a política interna ela é muito importante para isso, né? Para poder estar a empresa está falando o que ela, da forma que ela quer que a coisa aconteça, da forma que ela vai contornando, mas antes você pode fazer uma pesquisa, né, com seus funcionários para falar assim, gente, como é que como é que fosse as férias, né? Qual o período que você gostaria de tirar, que você tira? Normalmente, a empresa ela tira uma relação anual das férias que estão para vencer. Eu vou falar pelo sistema que eu uso. A gente emite um relatório, né? Como a gente faz? A gente emite um relatório no início do ano, né? Para que venha as férias que estão, desde as férias que estão para vencer, mais próximo, para que está mais longe. Você manda para, no caso, a gente manda para a empresa ela faz um controle ali que ela vai fazendo uma programação das férias para que não fique bagunçado. Existe dentro desse percurso, né, alguma coisa que você possa sair da sua rota? Pode acontecer um problema de doença, ou às vezes uma pessoa está grávida, mesmo que a pessoa esteja grávida, precise tirar férias antes, ou o funcionário precise, eu preciso fazer uma cirurgia de urgência. Ocorrências dentro desse trajeto, ele pode acontecer e isso faz parte. Aí você vai falar assim, não, não posso conceder as férias porque está aqui no cronograma, fulano, ciclano, eu não posso. Não, gente, isso, né, você tem que ter uma certa flexibilidade. A política interna também traz essa flexibilidade, né? Você vai colocar ali dentro dela essas flexibilidades que possam acontecer. Então, você faz um controle dessas férias, né, daquilo, do período aquisitivo, do período concessivo, para que você possa falar assim, olha, o João ele vai poder tirar as férias a partir de fevereiro, a partir de março. Poxa, a gente não tem muito movimento, mas essas pequenas indústrias que quando chega no período de final do ano não tem muito movimento por conta das festas, já vendeu ou já está até acostumado a fazer as férias coletivas, aí ele vai explicar que dentro daquele período
né, você vai estar fazendo a concessão das férias durante um período, né, que não pode ser inferior a 10 dias. Vamos lá, a gente vai estar parando por 15 dias. Mas para quem não tem o período aquisitivo completo, vai estar começando um novo período aquisitivo, ou uma clínica, seja o segmento que for. Mas você pode criar as suas regras, você pode criar a forma que você tem que fazer. Gente, mas a política interna ela tem que ser feita de acordo com a legislação, ok? Criou a política interna, você tem que fazer a comunicação para os seus funcionários. Você faz até mesmo, você vai reunir seus funcionários, você vai fazer, ou se for uma empresa muito grande, você vai fazer por setor, veja a forma que você vai fazer. Mas, no momento em que você fizer a comunicação, faça uma listinha para que todos tomem ciência. A política você deixa em um local, né, que eles possam ter acesso. A questão das férias coletivas também tem que fazer essa comunicação, tem que deixar sempre a comunicação exposta para que todos possam saber o que está acontecendo. A transparência, ok? Então, vamos dar uma recapitulada no que nós falamos. Falamos sobre, né, as férias, porque já são 6h23, já estamos já quase acabando, né, o nosso período. A gente falou que as férias é um momento de descanso para a gente recarregar as baterias. Para falar sobre férias, está na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 17, e dentro da CLT nós temos do artigo 129 ao 145. Falamos sobre períodos de férias, né? Que as férias são de 30 dias, que ela pode ser fracionada em até 3 períodos. E nós temos particularidade, nós falamos sobre período concessivo, nós falamos sobre período aquisitivo, sobre as obrigações tanto da parte do empregado quanto do empregador, né? Que após 12 meses você tem a concessão dos seus 30 dias de férias. Falamos sobre as férias coletivas, que eu também já acabei de falar aqui. Falei um pouco sobre o salário das férias, que não deixa de ser uma antecipação acrescida do valor de 1/3, ok? Falamos também sobre o abono pecuniário, que é quando a gente vende, né, os nossos 10, 1/3 do nosso período de férias. Falei sobre previdência social e férias, a relação nesse momento em que ele não vai estar desguarnecido por conta de estar de férias, né, dele estar descansando. Falamos sobre alguns assuntos que acabam acontecendo dentro de grupos que participamos, né? Que a gente participa e a gente vê que são dúvidas pertinentes de verdade, tá? Falando sobre como calcular o valor das férias com mais 1/3, que eu acabei que falei. As regras do fracionamento das férias, que a gente só pode fazer em até 3 períodos, e foi uma questão de reforçar esse assunto. A questão quando o empregador ele se recusa a fazer a concessão das férias, a gente fala que é o pagamento da dobra das férias. Quando a funcionária está de férias e ela entra nesse período das férias dela de licença maternidade, como fazer? As férias elas vão ser suspensas, né? E entra a licença maternidade, depois retorna. Quando o funcionário precisa se afastar por uma doença ou se acidentou dentro do período de férias, como é que a empresa se porta, né, com essa situação? Falamos também sobre controle de férias, né? Falando de compliance, eu acabei de falar do controle, de você fazer uma programação, de você comunicar como fazer todo esse processo, de você reunir seus colaboradores. Dentro da política interna, você entra também as férias coletivas, se ela estiver, né, fazendo isso, como funciona, de que forma. A gente, né, sobre a transparência do cumprimento das regras para garantir um ambiente de trabalho saudável e evitar problemas gerais, legais. Bom, estamos chegando ao final da nossa live, 6h26, a gente está no prazo. Eu quero agradecer a todos que se dispuseram a estar aqui, né, às 6 horas da manhã, para a gente estar falando um pouco sobre férias. Essa live matinal ela é bem rápida, né, sempre faço de forma rápida, porque, como eu também trabalho, a gente sabe que está todo mundo naquele corre-corre, né, de se arrumar, de tomar café, por isso que eu falo, deixa o telefone ao lado, no momento fica apenas ouvindo, para quem está participando dessa sala VIP, que foi muito bacana essa experiência de estar com essas pessoas na sala VIP, né? Sejam muito bem-vindos. Essa live ela vai ficar gravada, vai ficar na página
do YouTube, né, da CF Consultoria, e se você também, que está aqui na reunião no Grupo VIP, quiser assistir no Instagram, é a mesma coisa, tá? Fica à vontade. Então, se você está achando que esse conteúdo foi bem... Muito obrigada, Petrúcia, muito obrigada. É de forma bem rápida para a gente estar, né, condensar essas informações de uma forma para que todos possam entender bem fácil. Agradeço muito. Se você achou esse conteúdo assim valioso, eu convido você a compartilhar esta live nas suas redes sociais para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. Eu vi uma live, né, até do estava o professor Fábio Ageni falando justamente sobre isso. A gente tem que falar mais sobre o departamento, falar mais sobre esses assuntos, se especializar mais nesses assuntos, para que outras pessoas possam entender, para que a gente possa estar aí propagando. Como eu falo, como eu falava na época lá atrás, né, do SST, polinizar, né, os assuntos. Ele é muito importante para que a gente possa tirar dúvidas de outras pessoas, abrir mais, né, ao assunto departamento pessoal, que hoje está bem, a gente como profissional tá bem corrido. E não esqueça de se inscrever no canal para receber as atualizações futuras e mais conteúdo informativo, tá bom, gente? Um bom dia de trabalho para quem vai assistir mais tarde. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Até uma próxima live e agradeço muito a todas as pessoas que estiveram aqui na live. Monique, saudade de você, né? Monique lá que eu conheci no Sul. A, é Petrúcia, né? Petrúcia Rogério, obrigada. O Iago, o professor Fábio, que entrou, muito obrigados. O Jean também, muito obrigada, viu, gente? Eu vou estar finalizando essa nossa live aqui no Instagram. Até uma próxima. Bom, encerrei aqui no Instagram, agora eu vou encerrar aqui nessa nossa sala VIP. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui no chat, que eu vou gravar, né? Como vai ficar gravado, eu consigo visualizar depois. Muito obrigada por vocês terem participado aqui da nossa reunião, do nosso grupo VIP. Até uma próxima.